hoje a gente vai aprender esse projeto Eu Amo Balé, que está disponível lá em nosso site. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link direto lá do site. E esse tamanho aqui que eu estou fazendo é o 18 por 30, mas ele está disponível em 3 tamanhos, o 13 por 18, o 16 por 26 e esse daqui que é o 18 por 30, que a gente vai aprendendo passo a passo. Em todos os tamanhos, o jeito de fazer é exatamente a mesma, tá bom? Ele é rico em detalhes, com strass, meia pérola e florzinhas, então é super lindo. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá no passo a passo? Então, pessoal, vamos aqui nos materiais que a gente vai utilizar. Eu já coloquei no meu bastidor aqui, eu tô utilizando o bastidor 20 por 30. Eu coloquei 2 camadinhas do TNT. A gente vai usar uma camada de manta, eu tô utilizando aqui a R2, feltro, e vou utilizar 2 cores de tecidinho rosa, tá? Pra fazer esse bordado. Então, vamos lá pra máquina? Então aqui, meninas, eu já coloquei a matriz na minha máquina. A gente vai começar fazendo pela moldura. E a matriz que eu tô utilizando é a de 18 por 30, tá? E ele vai começar fazendo a primeira marcação pra gente colocar a manta, o feltro e o tecido na parte de cima. Então aqui, pessoal, eu já coloquei no meu bastidor. A gente vai fazer a outra marcação para prender todos esses tecidos. E eu coloquei a camada de R2, de manta R2, o feltro por cima e depois o tricoline. E agora a gente vai fazer a marcação para prender todos eles. Após ter feito já a marcação, a gente vai retirar o bastidor aqui da máquina e vai cortar esses excessos de tecido. Após a gente ter recortado já todos os excessos e voltado o bastidor para a máquina, a gente vai fazer a marcação do coração para a gente também fazer um aplique nele. Então a gente vai fazer aqui a parte do aplique com um tecidinho diferente e vai fazer marcação para prender esse outro tecido. Também esse excesso aqui. Meninas, eu troquei a cor de linha aqui, porque ela vai fazer agora a escrita Eu, vai fazer o contorno aqui do ponto cheio do coração e vai fazer a escrita balé. Então eu mudei de cor o tom da linha para ficar mais aparente aqui.
do bordado, a gente vai retirar do bastidor e a gente vai colocar o forro. Aqui eu já retirei os excessos de linha, tá bom? Que tinham aqui atrás. Então a gente vai agora posicionar a parte do forro e a gente vai prender com a fita crepe. Agora a gente vai retirar novamente aqui da máquina e vai fazer o recorte do excesso do forro. Após então feito o recorte aqui do excesso do forro, a gente volta o bastidor para a máquina e aí a gente vai finalizar aqui com o ponto cheio. Agora a gente vai retirar aqui da máquina, cortar o TNT e fazer o acabamento com o isqueiro. Nessa parte então a gente vai fazer os lacinhos e a sapatilha. E aqui no meu bastidor eu tô utilizando o 20 por 30. Eu já coloquei 2 camadas do TNT e alfinetei a volta toda para que ele fique bem preso e não corra o risco de ter deslocamento do TNT quando eu estiver fazendo os bordados. Vou utilizar aqui 2 tecidinhos de tricoline 100% algodão, uma camada de manta R2 e uma de feltro. Aqui eu vou estar utilizando a cor branca. Então vamos lá no passo a passo? Eu também já carreguei aqui a minha matriz, tá? Vou utilizar ela aqui no tamanho maior, no 18 por 30. E ele vai fazer primeiro as marcações do lacinho pra gente poder posicionar os tecidos bem corretamente. Após ter feito então as marcações aqui, a gente vai posicionar a camada de manta R2 junto com o feltro. E aí a gente vai fazer a marcação para prender esses tecidos aqui. Após terminado a marcação, a gente retira o bastidor da máquina e vamos cortar esses 2 tecidos.
já retirei então todo aqui o excesso que tinha de manta e feltro. E a gente vai posicionar agora o tecido em cima do primeiro lacinho e vai prender também, fazer a marcação para prender esse tecido. Após ter feito já então a marcação desses dois lacinhos, ele vai fazer aqui a marcação do coraçãozinho no meio, tá bom? Depois ele vai ter uma outra marcação para colocar os tecidinhos. A máquina vai fazer uma parada caso você queira fazer com cor diferente. Aqui eu vou estar fazendo da mesma cor então. Agora a gente vai fazer a parte do forro, tá? Então a gente posiciona em cima aqui dos lacinhos e a gente vai prender a volta daí com a fita crepe, pra não sair do lugar. Retirar aqui o bastidor e cortar o forro atrás. A gente retorna aqui o bastidor para a máquina e a gente vai finalizar agora com o ponto cheio. Agora a gente vai começar a parte da sapatilha, também posicionando já o tricoline na parte de cima e prendendo esse tecido. A mesma coisa já aqui do outro lado. A gente vai fazer agora então aquela marcação aqui do meio e depois a gente vai posicionar esse tecido aqui e prender ele.
dar certinho aqui, então eu vou aproveitar ele pra colocar nessa marcação que a gente fez. E agora ele vai prender esse tecido aqui. Agora a gente retira o bastidor, corta o excesso e daí a gente vai fazer a fixação do forro. Posiciona na parte de baixo o forro e também prende com a fita crepe. Recortar o excesso do forro e finalizar o ponto cheio. Finalizado aqui então o bordado, a gente retira o bastidor da máquina para a gente cortar o excesso do TNT e finalizamos com o isqueiro. Após todas as partes então já estarem finalizadas, a gente vai colocar alguns detalhes para dar aquele charme a mais. Aqui na parte da sapatilha, eu vou estar utilizando essa meia pérola, num tom bem rosinha, bem clarinho, e ela tem meio centímetro, tá? A gente vai colocar elas aqui nessa lateralzinha da sapatilha. Na parte da ponta da sapatilha, a gente vai estar usando aquelas florzinhas. Já vem pronta, tá? Você compra pacotinho fechado com 10. Eu vou colocar uma em cada ponteira aqui do pé. Aqui no lacinho e na parte da moldura, a gente vai estar utilizando strass. E eu vou estar utilizando esse daqui, ó, ele tem 2 milímetros, tá? Ó, agora focou bem. Ele tem 2 milímetros e ele é o cristal. Eu vou estar utilizando aqui no coração, nessa partinha do lado. E na parte das molduras, vou estar utilizando nas borboletas
e nos nomes em algumas partes, para dar aquele detalhe bem lindo. E para fazer a colagem dos strass, eu vou estar utilizando essa caneta aqui, a aplicadora, que eu acho que fica mais fácil, mas você também pode utilizar o seu ferro de passar. Vamos lá? Se você for utilizar a caneta de strass, é só posicionar o seu strass onde você vai querer colocar e pressionar em cima por uns 10 segundos mais ou menos. E aí ele já vai ficar bem preso, não vai ter o risco de sair, vai ficar bem lindo. Eu vou fazer agora a colagem aqui das duas florzinhas e da meia pérola, tá? E pra fazer isso eu vou estar utilizando essa cola aqui da Tech Bond, a T6000. Ela é muito boa, mas se você preferir, você também pode usar a cola quente. Agora, finalizada todas as peças, a gente vai fazer a parte do cordão para fixar na parede. Eu vou estar utilizando aqui agora aquele fio de nylon ou linha de pesca. Ele é bem fininho e transparente, vai ficar ótimo ali. E vou estar utilizando essa agulha para estar ajudando a passar mais fácil entre as partes. Então vamos lá. Quando vocês estiverem passando a agulha aqui, só cuidado para não deixar aparecer também, não deixar transparecer aqui do outro lado, tá? Pega só o tecidinho desse lado do avesso. Aqui no laço é a mesma ideia de baixo, tá, meninas? Passar só pegando o tecidinho aqui e não deixar aparente na parte da frente. Aqui na parte da moldura, a gente vai passar somente um pouco. E a gente vai puxar, a gente vai virar para a parte da frente, vai posicionar aonde a gente deseja. E aí a gente vai fazer
o corte do fio pra gente poder fazer a finalização. Sempre corta um pouco mais, a gente vai dar um nozinho e depois o excesso a gente corta. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no pezinho, a gente vai fazer aqui na parte da moldura. Então, a gente vai deixar um espaço e vamos cortar. Agora então, a gente vai fazer a parte do nó. Ele não vai passar. A gente faz isso 2 vezes para ficar 2 nozinhos, ele fica mais firme. A hora que você for dar o nozinho, procura deixar eles 2 juntos no mesmo lugarzinho. Quando a gente tiver finalizado já os nozinhos, a gente vai fazer outro corte do fio de nylon, não muito rente aos nós. E essa parte que ficou, ó, o meu nozinho ele tá aqui, tá? Ele vai ficar aqui rente depois. Eu vou puxar ele pra cima um pouco só pra eu fazer, queimar essa parte. Então eu vou ir queimando ele e vou ajustando. Vou queimar até aqui a parte do nozinho. Coisa a gente vai fazer agora lá na outra parte que a gente cortou o fio da moldura. Antes de você fazer o nozinho na parte de cima, você vê as partes aproximadas onde você quer que fique, tá? Se você quiser o coração mais pra baixo, se você quiser o coração mais pra cima, você vê certinho onde você quer, pra gente poder fazer aqui em cima depois. Eu quero nessa posição aqui, então eu já vou finalizar aqui em cima. Eu vou deixar aqui de uma diferença para outra mais ou menos uns 3 centímetros. Muito cuidado para quando vocês estiverem usando um isqueiro, não queimarem também o dedo, tá? Porque o nylon ele queima bem rapidinho. Após finalizado, então, aqui um lado, a outra parte é a igualzinha, tá bom, meninas? É o mesmo processo. Eu já terminei aqui de passar o fio de nylon, tá? E eu deixei uma diferença entre essas 4 partes. Eu deixei essa parte aqui com 3 centímetros de diferença e essa outra com 2 centímetros de diferença. Então, após finalizada, ela vai ficar assim. Agora a gente vai virar ela
E aqui na parte da moldura, eu vou estar colocando esse triângulo, tá? Vocês acham bem fácil em lojas de aviamentos. Eu vou colocar ela, vou grudar ela aqui, pra gente poder colocar na parede. Mas se vocês quiserem, também podem estar utilizando essa meia argola e passar um feltro aqui por dentro e depois vocês colocam ela aqui. Os dois dá certo. Aqui eu vou estar utilizando o triângulo. Então a gente vai passar cola. Aqui é a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem utilizar a cola quente, também pode. Após então já terem colado ali, o projeto está finalizado. Então, meninas, após o projeto finalizado, ele fica dessa forma aqui. O 18 por 30 ele fica com aproximadamente 40 por 20 centímetros. É um projeto super fácil de fazer e bem legal. Ele fica super lindo aí para estar enfeitando a porta da maternidade, se você desejar, ou a porta do quarto para quem tem filhas no balé. Também é possível fazer numa versão menino, né? Então é super legal, não esqueçam de deixar aqui o seu like, o seu comentário e compartilhar bastante esse vídeo para que a gente possa trazer novidades para vocês e assim vocês ajudam a gente a crescer o canal. Beijos e até o próximo vídeo!